Olá, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, para quem puder ouvir, ver esse vídeo depois, mais tarde. Então, meus amigos, mais uma vez aqui com muita gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estudar, de compreender melhor as leis de Deus e, claro, compreendendo melhor, nós nos esforçamos para vivenciá-las. Então, mais um estudo com a nossa amiga Joana de Ângeles, com o livro Despertar do Espírito, e vamos juntos aprendendo. E aí, vamos aprender mais um pouco. Iniciamos com a nossa prece, que Jesus nos inspire e que a nossa amiga Joana de Ângeles possa também nos inspirar a compreender os ensinamentos que ela nos trouxe através do nosso irmão Divaldo. Que ele seja também beneficiado por todo o bem que conseguiu trazer para nós aqui na Terra e que ainda traz, né? Que Jesus possa auxiliá-lo cada vez mais. Vamos fechar os nossos olhos, ouvindo essa musiquinha, acalmando o nosso coração. Para aqueles que se sentem à vontade de fechar os olhos, fechamos. Para aqueles que não se sentem à vontade, que possam neste momento elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele por mais um dia. Agradecendo ao Pai amado por mais um dia, agradecemos a Jesus por ser o nosso exemplo e guia. Que a sua paz, que a paz de Deus esteja sempre conosco. Que a tua luz, Jesus, possa refletir em nós, que possamos vivenciar os ensinamentos que trouxeste, que possamos ser mais felizes, agradecendo por todos os momentos que vivemos e pela sabedoria de saber lidar com cada situação. Te agradecemos, Senhor, pelo amparo, pela assistência, pelas intuições, para que possamos e que podemos a cada dia construir a paz em nós, a serenidade, que possamos usar de bom senso, que possamos, Senhor, seguir os teus passos e realizar o melhor que for nas nossas condições, das nossas possibilidades. Que a tua luz, Jesus, possa nos guiar. Que assim seja. Então, vamos lá, vamos começar, vamos iniciar mais um estudo com muita alegria, com muita paz, que possamos ser beneficiados, que possamos refletir através das mensagens do texto que leremos, e eu faço também o convite para que todos possam ler de fato o livro, né, sequencialmente, e que possa rever os vídeos para que possa compreender ainda mais, porque a cada dia a gente aprende mais, lendo, revendo, escutando, vendo os vídeos, escutando os vídeos, nos esclarece, nos auxilia. Problemas psicológicos contemporâneos, né? São as situações que nós vivemos na nossa vida, na nossa existência. Iniciamos assim a ânsia indomada de desfrutar-se mais prazer, ganhando-se o tempo que se converte em verdadeiro algoz dos sentimentos e das aspirações, vem transformando o ser humano em robô, que perdeu o sentido existencial e vive em função das buscas, cujas metas nunca são conseguidas, face à mudança que se opera no significado de cada uma. Ou seja, meus amigos, o desespero, a ansiedade, a busca inconstante por prazeres, né, a utilização dos equipamentos eletrônicos para diminuir o nosso trabalho físico, podemos dizer assim, nos dá mais tempo. E o tempo? Como é que nós estamos utilizando esse tempo?
Será que nós também não estamos nos tornando robôs, máquinas, diminuindo as atenções que deveríamos dar, já que temos mais tempo aos nossos, de dar mais atenção, mais carinho, de ser mais presente? Ou será que estamos nos transformando num robô, em uma máquina fria, como todos os equipamentos que nós estamos criando? A gente bem sabe que todos os instrumentos tecnológicos são instrumentos que ajudam a nossa existência, que ajudam na vivência na Terra, no sentido de contribuir, que deve contribuir para que nós possamos diminuir o nosso trabalho pesante, né? O nosso trabalho mais ativo fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode permitir que esses equipamentos eles venham a diminuir o nosso tempo com os nossos familiares. A gente não pode criar desses instrumentos como um suporte de dependência, se tornando dependentes deles. Não é? A gente precisa compreender para usá-los a nosso favor. A superpopulação das cidades, desumanizando-as, descaracteriza o indivíduo, que passa a viver exclusivamente em função do poder que pode oferecer comodidade e gozo, considerando as demais pessoas como descartáveis, evitando vincular-se-lhes efetivamente pelo receio de ser utilizado e esquecido. E é isso, né? A gente acaba, de alguma forma, transformando, ou melhor, não usando bem o nosso tempo e automaticamente nos afastando ainda mais das pessoas que a gente ama, porque a gente vai criando uma dependência desses eletrônicos, da correria, na verdade, do nosso dia a dia, o desespero para conseguir um trabalho, para conseguir uma profissão, para ter uma escolaridade. Tudo esse desequilíbrio está causando na gente transtornos. Esses são os transtornos contemporâneos, os transtornos psicológicos. E a gente precisa fazer paz, fazer as pazes com esses eletrônicos, com o nosso dia a dia, com o nosso tempo, fazer as pazes com todos os instrumentos que foram e que são criados por nós para o nosso benefício. Fazer as pazes com o nosso tempo na construção de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos, em todos os sentidos. Porque quando eu me profissionalizo, né, e eu vou usar daquela minha profissão para ajudar os demais, ou vou usar daquela minha profissão para eu ter uma qualidade de vida melhor, onde eu vou ter um salário digno, onde eu vou poder ter condições de vida melhor, eu preciso saber dosar tudo, o meu tempo, com o meu trabalho, com a minha família, para que eu possa me coligar também com a minha família. Aqui a Joana diz que esse desequilíbrio causa esse descontorno, causa esse esquecimento, esse não querer, não haver, ou melhor, não haver tempo para os nossos. E a gente vai cada vez mais achando até que os outros se aproximam de nós por alguma intenção, né? Porque a gente diz, mas se eu me aproximar dela, pode ser que ela não me entenda. Se eu me aproximo de uma pessoa que tem uma condição de vida melhor, pode ser que queira se aproveitar, pense que eu queira me aproveitar dela, ou ela se aproveitar de mim. E aí a gente vive nesse desespero de incompreensões. E os sentimentos, cada vez mais, vai se afastando. E essa superpopulação, a quantidade de pessoas que a gente vê, que a gente conhece, acaba a gente também, de alguma forma, querendo ter um momento mais tranquilo para a gente mesmo. É importante, claro, mas, novamente, podemos compreender a necessidade do equilíbrio, porque esse desespero para ter uma profissão, para ter uma escolaridade ou para ter uma vida social equilibrada, ativa, tem que ser equilibrada. A gente precisa aprender a utilizar de tudo que nos rodeia em equilíbrio, compreendendo também
a necessidade do respeito para com o outro. Porque os sentimentos e as pessoas que nós convivemos, elas devem sentir paz quando estão com a gente, sentir sentimentos de amor e a gente também com elas e tratá-las bem. Sejam elas quem forem, um amigo do trabalho, uma pessoa com quem convive conosco na nossa casa, que faz algum trabalho na nossa casa, ou até mesmo os nossos familiares, pessoas que nós conhecemos, porque não são descartáveis, não pode ser, não deve ser que nós tenhamos equilíbrio para compreender e dar atenção justa. O egoísmo passa a governar a conduta humana e todos se engalfiam em intermina luta de conquistar o melhor e maior quinhão, mesmo que isso resulte em prejuízo calculado para aqueles que partilham do seu grupo social. Olha só, isso é muito sério. Muito sério. Por quê? A gente não pode tentar querer se aproximar das pessoas simplesmente porque elas têm algo para nos dar. E não podemos ser egoísta para não querer lidar com os outros. E nem muito, e nem tanto, e nem não devemos nem tão pouco pensar de querer prejudicar outro para tirar vantagem. Nós que compreendemos a doutrina espírita, nós que estudamos a doutrina espírita, devemos iniciar a trabalhar em nós o nosso ser espiritual. O nosso ser espiritual está vinculado com o bem, com o tratar bem, com o ser justo, com o ser amoroso, com o ser gentil, no ser gentil com o outro. Então, mesmo que todas essas perturbações que nos envolve, que nos convida a sermos egoístas, a viver sempre buscando o melhor para nós, que a gente aprenda a querer também o melhor para o outro, que não venha a ser as nossas ações instrumentos de guerra, que as nossas ações e demonstrações que sejam as melhores dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Porque, além de tudo, com o desenvolvimento dessa nossa tecnologia e o desenvolvimento, inclusive, intelectual nosso, deve estar em comunhão com o sentimento moral, com o desenvolvimento moral, com a ética, com respeito ao próximo. Não de querer trapacear, ou de querer enganar, ou de querer roubar, de querer tirar do outro o mesmo direito que a gente quer para a gente. Então, que possamos, meus amigos, em todas as situações, lembrar do mestre amigo, lembrar das orientações de Jesus, que foi sempre um convite para que desenvolvêssemos em nós e desenvolvamos em nós o nosso lado moral. E automaticamente será desenvolvido o nosso lado espiritual. Sejamos bons, sejamos verdadeiros, sejamos justos uns com os outros. A astúcia parece substituir a inteligência e o imediatismo desestrutura todas as manifestações éticas que fazem parte das conquistas da inteligência e da civilização. Então, lembremos que nós não somos máquinas, nenhum de nós, muito menos aqueles que convivem conosco, as outras pessoas fora de nós. Elas não são máquinas, são seres humanos que têm sentimentos, pensamentos, que gostam de ser respeitadas, de ser amadas, assim como nós. Que o sentimento e as ações nobres não seja somente para o nosso benefício, mas que nós façamos em benefício dos outros. Porque nós temos uma responsabilidade, uma condição ainda mais avante
diferente dos demais que não conhecem a doutrina espírita. O fato de conhecermos nos convida a uma transformação interior, a uma transformação moral. A diminuição do espaço constrange aquele que ali reside e alucina-o por impedi-lo de movimentar-se saudavelmente e de viver com dignidade, empurrando para a busca desordenada de substitutivos emocionais que lhe são negados pelas injustiças e cruezas dos interesses mesquinhos, atirando no desespero. Então, que nós, meus amigos, possamos saber conviver com todos. É verdade que a grande quantidade da população, hoje nós somos muitos, conviver em harmonia, em equilíbrio com todos é muito difícil. Mas que cada um de nós possa respeitar o espaço, o limite um do outro. Deus sabe, Deus já sabia que esse aumento da população seria necessário, aconteceria, e que ela é necessária para que nós possamos olhar para cada um, possamos sentir o coração de cada um e que possamos aprender com eles e ensinar. É essa necessidade que essa condição nos convida, de que a gente deve aprender a conviver com os diferentes, com a diferença, sabendo entender que cada um, nas suas particularidades, na sua diferença, nós somos iguais. Nós temos o mesmo objetivo: evoluir, nos tornarmos seres melhores, compreender que somos seres espirituais, com sentimentos, que esses sentimentos possam amadurecer, se tornando os sentimentos cada vez mais nobres, mais puros. E a convivência um com o outro nos convida a respeitar isso. Nos convida também a saber compreender a necessidade de estar, às vezes, em um determinado momento, sozinho, tranquilo, refletindo, avaliando as nossas ações e os nossos pensamentos. Que todos nós possamos usar do bom senso e do respeito, do amor para com o próximo, para que não venhamos a nos desequilibrar, né? Nos permitir ser desequilibrados por situações ou por tantas situações ou por tantas pessoas que vibram de forma diferente. Mas ao contrário, que possamos saber manter o nosso equilíbrio emocional para sermos instrumentos de luz, de equilíbrio para o outro, ajudando o outro também a se equilibrar, a estar bem. Que os nossos sentimentos e as nossas emoções possam ser auxiliadas, inspiradas por espíritos superiores amigos, que também estão ali conosco. Não está tudo abandonado, não está tudo a léu, mas ao contrário, tem sempre alguém conosco nos auxiliando. Proliferam os contrastes socioeconômicos e de imediato, os sócios morais, separando os indivíduos, os primeiros, as posições invejáveis, e os segundos, que são atirados aos paradeiros da vergonha, da miséria, do abandono, onde sejam os crimes hediondos e a indiferença pela vida. Então, meus amigos, que não venhamos a buscar fugas, né? Que não usemos dos instrumentos que nós temos como fugas emocionais, que nós possamos saber dar a verdadeira atenção a cada necessidade. Que
cada objeto, que cada bem que nós tenhamos conquistados aqui na Terra, de forma digna, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, possa contribuir com o bem-estar também de um outro. Que possamos utilizar desses empréstimos que Deus nos deu, como automóveis, o dinheiro, a casa, o tempo, em benefício dos outros, na medida do possível, na medida do necessário que cada um precise. Tem uma pessoa passando necessidade, eu posso de imediato ajudá-la? Vou ali e ajudo. Se eu posso indicar para ela um trabalho, que seja o segundo passo. Se eu posso oferecer para ela um trabalho, que seja o próximo passo, para que ela também possa construir a sua existência de forma pessoal, com seu próprio esforço, com seu próprio suor. É para isso que nós estamos aqui. E não para causar miséria no outro ou se sentir envergonhado porque poderia ajudar e não ajuda, ou que a gente não venha fugir, buscar fugas através de drogas, de sentimentos, de situações ilícitas ou de sentimentos vergonhosos, ações vergonhosas que provoquem sentimentos de vergonha a nós e aos próximos que convivem conosco. Que tenhamos bom senso, que saibamos utilizar de tudo aquilo, de todos os bens que Deus nos proporciona, em benefício também do próximo, e não com o sentimento de querer humilhá-los ou de querer provocar qualquer sentimento de inveja. Que todos nós, meus amigos, possamos empenhar bem o nosso tempo na busca, na conquista de trabalhos, de haver uma profissão, mas tudo com muito equilíbrio, com muita serenidade. Que não venhamos a nos permitir de entrar em distúrbios, em problemas psicológicos. Saibamos gestir a nossa vida com muita atenção, com muita dedicação, com muito carinho e com muito amor, para que possamos ser instrumentos de paz e de luz aonde formos e com quem estivermos. A riqueza que aumenta em um país conspira em favor da miséria em outro, que se depaupeia enquanto o afortunado que o explora progride, ampliando a áurea dos conflitos individuais que explodem mais tarde em lutas coletivas, em guerras destruidoras. Então, eu coloquei aqui a imagem de um país bastante desenvolvido e um ainda cheio de pobreza, cheio de miséria, para demonstrar que a nossa falta de equilíbrio, né, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso descontentamento, causa muitas vezes danos em um outro país. Se causa num outro país, falando de forma mundial, falando de forma governamental, também as nossas pequenas ações individuais também provocam danos, provoca situações de guerras, situações de conflitos, de inveja, de miséria. Quando a gente diz mentiras que atrapalham a vida do outro para que a gente possa crescer, ser bem visto, diminuindo o outro, a gente está atingindo o outro. A gente está causando danos ao outro. A gente está provocando miséria e dor no outro. Então, que a gente se afaste desses sentimentos, desses pensamentos, dessas ações. Se a gente consegue, no nosso particular, no nosso individual, no nosso momento pessoal, fazer mudanças necessárias, a gente pode, junto em coletividade, a gente pode ajudar muito mais. Porque um melhor aqui, um outro melhor ali, um outro melhor ali, e nós três estamos juntos,
nós três podemos, juntos, ajudar outros a superarem também as suas dificuldades, a quererem progredirem também, a quererem ser felizes, ajudando, transformando as nossas palavras, os nossos pensamentos em boas ações. Que a gente tenha sabedoria, meus irmãos, para saber cuidar um dos outros. Inclusive, orar aos nossos governantes, aqueles que administram os nossos países, para que eles possam realizar ações nobres, que eles possam verdadeiramente ter responsabilidade do compromisso que assumiram. Porque a intenção é que todos nós possamos aprender a ser bem, a fazer o bem, a viver com o bem, a realizar o bem. E é necessário iniciarmos com os nossos pequenos passos, para que amanhã grandes coisas sejam feitas através de todos nós juntos, fazendo o nosso melhor de forma coletiva. E assim, o nosso planeta será um planeta melhor em todas as condições para todos. Que Jesus possa sempre nos inspirar e que nós possamos escutar as suas orientações. A inversão dos conteúdos psicológicos, individuais e coletivos, demonstra a imaturidade moral e espiritual de indivíduos e grupos sociais cujos objetivos existenciais estiveram vinculados durante a formação da personalidade no utilitarismo, na conquista do poder para usufruir, na construção do ego que se insensibiliza, a fim de fugir à responsabilidade dos deveres da solidariedade e da participação. Então, repetindo, né, mais ou menos aquilo que a gente falou no slide anterior, que a gente saiba transformar-se para ajudar o outro a estar bem. Para que a gente não utilize das nossas qualidades para humilhar o outro, ou das nossas conquistas para ofender o outro. Mas ao contrário, que sejamos mais sensíveis, que a nossa maturidade moral e espiritual possa contribuir para ajudar o outro. E quem é esse outro, Eliana? Esse outro, meus irmãos, é todos aqueles que convivem conosco, no trabalho, na fila do supermercado, dentro do supermercado, na nossa família, na nossa casa, no mesmo prédio que a gente mora. Amigos, Jesus, por onde passava, tirava a atenção de todos. Tirava a atenção pela sua simplicidade, tirava a atenção mesmo antes de falar, com a sua presença. Chamava a atenção de todos aqueles que observavam. E quando falava, ainda mais. Quando explicava as leis de Deus, ainda mais. Então, que sejamos nós a repetir o que Jesus fazia, a refletir como Jesus refletia, porque Jesus refletia a imagem de Deus, refletia as leis de Deus. A gente ainda não tem essa condição, mas podemos refletir Jesus. Podemos refletir as palavras de Jesus, os ensinamentos, a luz dele em nós. Nós temos essa centelha divina. Nós somos seres inteligentes. Nós somos seres propícios a nos tornarmos seres de luz, espíritos de luz, espíritos superiores. Nos transformaremos de um dia para o outro? Claro que não. É um passo por vez, devagar. Mas deve ter a intenção, o desejo, o esforço,
a vontade de sermos melhores. Que todas as nossas ações e palavras, pensamentos, sejam sempre as melhores, para fazer o outro também, ao estar junto conosco, estarem bem, a sentirem prazer de estarem conosco. Possamos fazer. Nós estamos iniciando os pequenos passos, devemos nos empenhar ainda mais. E é possível, podemos, façamos. Que Jesus possa nos inspirar, meus amigos, para que todos aqueles que nos vejam, que nos observam, possam sentir a presença de Jesus em nós, possam ver a imagem de luz. Desculpa, eu falei em italiano. Possam ver em nós a imagem de Jesus, que possamos refletir a imagem de Jesus, a luz que nós trazemos em nós, porque nós somos centelhas divinas. Jesus disse que tudo que ele fez, tudo que ele fazia, nós podemos fazer, nós podemos ser e até muito mais. Nos esforcemos, ajudemos no nosso pequeno grupo, na nossa família. Que possamos, meus amigos, nos sensibilizar com a dor do outro, de querer ajudar o outro. É verdade que nem sempre nós conseguimos, porque às vezes nós de fato não podemos, mas quando é dentro da nossa possibilidade, que façamos, que sejamos bons, que possamos ajudar. Aquele que se isola no interesse pessoal escraviza-se-lhe, tornando-se vítima de si mesmo, apresentando um rosto feliz e vivendo uma experiência atormentada. Que não sejamos jamais essa criatura. Que na noite não consegue dormir porque está com a mente cheia de ideias que não são ideias felizes e que, na verdade, o perturba, o tira do seu estado de equilíbrio, ou melhor, o afasta desse estado de equilíbrio, porque não consegue conquistar. Que se sente escravizado, porque é escravizado por interesses que são totalmente imateriais, sem nenhuma perspectiva de servir, de ajudar o próximo. Que possamos manter o nosso equilíbrio, que saibamos organizar a nossa vida em benefício nosso, claro, mas com equilíbrio, sem egoísmo, sem possessividade, para que a nossa existência aqui na Terra seja feliz, seja tranquila, que saibamos gestir a nossa vida, organizar a nossa vida, o nosso tempo da melhor forma. Não podemos nos permitir de ser escravo de situações ou de momentos, de coisas que são materiais. Não digo que não são necessárias, mas precisam estar dentro do equilíbrio, porque não me deve fazer mal e não deve ser instrumento para fazer mal ao outro. Busquemos construir, inclusive, formas de trabalho para o outro que provoque bem-estar, saúde, prazer para nós e para o outro. Porque necessitamos, meus amigos, aprender a ser felizes. E aqui é a escola, é onde a gente aprende. Por sua vez, a ciência e a tecnologia, auxiliando o progresso da sociedade, deixaram nas mentes a impressão de verem portadoras do poder absoluto, capazes de preencher as lacunas das necessidades,
acreditando que trabalhavam apenas o homem tísico, animal, social, olvidando propositadamente o espiritual, aquele que é a realidade, o self eterno, o eu superior. Então, meus amigos, que possamos guardar o universo, observar o universo e ver que nós, recordar nossa alma, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne, na pele, no corpo. Que tudo que nós vivemos aqui na Terra serve para o nosso desenvolvimento intelectual, moral, ético, até mesmo para o nosso crescimento espiritual, porque desenvolvemos sentimentos, fortalecemos os sentimentos, mas que não pode, não deve tirar da nossa essência, criar barreiras que nos tire da nossa verdadeira essência, do ser que realmente nós somos. É necessário planejar o nosso retorno para o mundo espiritual. É necessário planejar como, Eliana? Conhecendo-me, conhecendo quem eu sou espiritualmente, quais são as minhas potencialidades espirituais, conhecendo um pouco mais do universo que nos rodeia, conhecendo as nossas condições morais, porque serão elas que nos garantirão uma existência espiritual melhor. Pois é. É esse nosso desenvolvimento moral, é a esse desenvolvimento moral que nós devemos nos empenhar. Porque, meus amigos, desenvolvendo essa nossa condição de querer ser útil, de nos conhecer, trabalhar em cima das nossas imperfeições, para que possamos desenvolver ou fortalecer os sentimentos nobres que temos e a nossa condição moral, é que vai nos proporcionar uma possibilidade, a possibilidade de viver de forma espiritual melhor. Porque se a gente não se foca nessa condição, nesse crescimento, nesse desenvolvimento, a gente está vivendo aqui de forma muito materialista. E no mundo espiritual, o material não conta. O que a gente foi como profissão, o que a gente ganhou com o nosso trabalho, o que a gente comprou com o nosso dinheiro, as etiquetas, não nos garantirá felicidade no mundo espiritual. Mas as nossas ações nobres, o nosso trabalhar em nós mesmos para nos libertar do ser material inferior que somos, isso sim nos garantirá. Estejamos atentos, vigilantes, para fazermos o melhor que possamos para o próximo e automaticamente estaremos fazendo para nós. Então, meus amigos, trabalhemos em nós, liberando das nossas imperfeições e automaticamente conseguiremos ajudar o próximo que necessita da nossa ajuda. Porque a gente não pode entrar na condição, acreditar que somente nós devemos ser beneficiados, que somente nós temos problemas, que somente nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos. Só que um outro que vem, pede a minha ajuda, eu estou na condição de ajudá-lo, eu ajudo. Às vezes aquele ali, ele não, eu estou precisando também de ajuda, mas aquele meu irmão, ele não tem condições de me ajudar.
mas vem um outro que me ajuda, que está numa condição de me ajudar e me ajuda. Então é tudo uma troca, é um crescimento em conjunto, onde um ajuda o outro. E aí a gente volta lá para aquele início do slide, a convivência com todo mundo, o saber conviver com tanta gente, o saber mesmo no mundo assim tão cheio de perturbações, tão cheio de indivíduos desequilibrados, a quantidade enorme de pessoas, de população no nosso planeta que causa deságios, sim, mas se a gente souber conviver, a gente vai saber lidar com cada um. Tem alguns que a gente não vai conseguir ajudar e nem vai receber ajuda deles e não consegue tocar na alma deles, no coração deles, ok, gira para o outro. Tem sempre um outro que precisa. Ah, aquele dali ainda não consegue, eu não consigo ajudá-lo, porque eu ainda não tenho as condições morais para ajudá-lo, então espera, chama um outro que possa. Vem aqui, por favor, ajuda aquele irmão ali, porque eu com ele, com ela não consigo. Vou para um outro que eu possa. E um dia eu vou conseguir lidar com aquele outro que eu hoje não tenho as ferramentas necessárias, suficiente, a condição moral para ajudá-lo. Mas um dia eu vou conseguir. Mas eu não paro. Eu não me firmo me lamentando porque eu não consigo, porque eu não fiz, porque o outro não gostou da forma que eu ajudei. Eu tentei ajudar, mas o outro não entendeu como ajuda. Ah, então eu vou ficar ali me explicando? Não, meus irmãos. Vamos seguir. Tem sempre um outro que eu vou encontrar, que aí eu vou lembrar daquele ali que eu posso até ter feito errado com aquele outro, com aquela outra pessoa, não tenho oportunidade de me aproximar dela porque ela não quer, ou porque está numa outra cidade, ou porque desencarnou, ou porque foi para algum outro lugar. Vamos orar. Vamos orar e pedir serenidade a Deus e perdão. Se tiver oportunidade de pedir desculpas, devemos pedir, peçamos, mas vamos continuar, vamos seguir, porque tem sempre um outro necessitado. E todos os dias temos essa oportunidade de ser útil. Aproveitemos essa oportunidade. As conquistas contemporâneas libertaram o ser humano de muitos pesados labores, mas não conseguiram preencher-lhe o vazio existencial que tem sido fundamental em todo o processo da evolução psicológica e psíquica do mesmo. É verdade. Todas essas tecnologias, todas essas conquistas, né, contemporâneas que vêm acontecendo no nosso planeta, o desenvolvimento, a ciência, a tecnologia, os equipamentos eletrônicos e tudo, eu falo muito disso porque eu convivo muito com esses eletrônicos e eu nem sei usá-los tanto, não sei utilizar bem esses instrumentos, mas compreendo a necessidade deles e penso que na época em que a gente vive ela é necessária e que a gente precisa aprender a usá-las da melhor forma, mas elas não podem nos afastar do ser espiritual que nós devemos desenvolver e que nós somos e que devemos fortalecer, e nem tampouco de fazer esquecer da necessidade de nos autoconhecer para melhor trabalhar o nosso psicológico, melhor trabalhar o nosso ser psíquico. Devemos, meus amigos, ser instrumentos de luz, como eu já falei anteriormente, e devemos tentar nos esforçar para utilizar tudo essas facilidades que o momento da sociedade nos apresenta, o momento contemporâneo ao qual nós vivemos atualmente, nos possibilita usar a nosso favor, usar de forma equilibrada, usar para realmente nos trazer bem, nos fazer bem, nos trazer benefícios. Porque se eu uso um equipamento, por exemplo, para lavar a roupa, que na época dos meus avós não tinha, enquanto a roupa está sendo lavada, eu posso ler um livro, eu posso estar lendo, eu posso chamar um amigo necessitado ou fazer uma visita a um amigo necessitado, eu posso usar o telefone para fazer uma chamada,
para falar com uma pessoa que está lá do outro lado da cidade, do mundo, fazer uma videochamada e poder conversar com ela e ajudar ela no que ela necessita, ou ela a mim. Então, que nós tenhamos, saibamos como utilizar, não para ser dependente desses eletrônicos, desses equipamentos, não para ser, como posso dizer, envolvido ao desequilíbrio que tudo isso nos apresenta, mas ao contrário, que possamos contribuir para que possa ser equilibrado. E aí, para concluir, a falência desses valores e conquistas é inegável, tornando-se inadiável uma mudança de proposta filosófica e de conduta psicológica humana. Que nós possamos utilizar do nosso psicológico, equilibrar o nosso psicológico para transformar tudo que nos tenta tirar do nosso equilíbrio em condição melhor, em equilíbrio, observando o universo e construindo o ser que nós queremos ser. Que Deus possa nos inspirar, que façamos preces, que possamos ler, ver um filme, um livro, ler, que possamos conversar, assistir uma palestra, um seminário, onde a gente possa aprender, meus amigos, a desenvolver o ser espiritual que nós somos e transformar o ser humano, porque precisaremos ainda retornar, muitas vezes ainda no corpo de carne, mas viver de forma mais equilibrada, mais feliz, que a espiritualidade possa nos auxiliar. E aí a gente conclui agradecendo, né? Vendo a imagem de Jesus que nos dá essa serenidade. Veja que o olhar que Jesus faz para o mundo, eu coloquei essa imagem pensando nisso, ele olhando para o mundo e observando, né, com paz, com serenidade, com luz. Que esse seja o nosso olhar, que possamos observar todas as situações com serenidade, com paz, com tranquilidade, para que possamos saber usar de tudo que nos rodeia a nosso favor e a favor do próximo. Que provoque, que desenvolva sentimento de paz, serenidade e muito amor, que possamos saber viver em união, em paz. Em tudo, equilíbrio, porque se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte e em qualquer tempo a presença da caridade e da paciência em nós mesmos, as duas guardiãs capazes de garantir-nos trajeto seguro e chegada feliz. Essa é uma mensagem de Emmanuel. Eu não consegui identificar qual é o livro, mas a mensagem tem tudo a ver com esse nosso equilíbrio que devemos desenvolver para chegarmos de forma tranquila e feliz e já vivermos felizes já aqui na Terra, sabendo lidar com todas as situações. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que os nossos mensageiros, os irmãos de luz, os nossos anjos guardiões, amigos protetores, possam encontrar em nós a serenidade, a paz, o acolhimento, para que possamos saber lidar em todas as situações da nossa vida com equilíbrio. Que Jesus possa nos inspirar e que possam todos esses irmãos encontrar em nós a condição necessária para nos inspirar ao bem. Um abraço de muita paz, de muita luz e até a próxima, meus irmãos. Gratidão por este momento. Agradecemos a nossa amiga Joana, ao nosso anjo guardião e a todos vocês. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite de muita paz. Gratidão. Até a próxima. Recebam o abraço do nosso grupo Amor em Evolução, aqui na Itália. Que o nosso irmão Santo Agostinho possa abraçar a todos vocês
com muita luz, com muita paz e muita união. Um abraço, até a próxima. Gratidão, meus amigos.